E aí galera do canal Squad Beta FF, para começar mais uma temporada, nada melhor do que uma novidade incrível agora no Squad Beta FF, que é o meu time no FF Squad. Como alguns sabem, eu tinha um canal sobre isso, mas agora é totalmente exclusividade do canal Squad Beta FF. Eu vou montar aqui para vocês todas as semanas um time, revisar e mostrar tudo o que eu levo em consideração para escalar meu time. Não à toa fui um dos melhores do Brasil no último split. Então já segue a gente vai ter liga do canal e muitas premiações legais para vocês, beleza? Então fica atento no canal que a gente vai falar tudo também sobre o jogo do Squad Beta FF, no caso o FF Squad, né? Então segue a gente, tem muita novidade, muita notícia sobre o jogo e muita atualização de times para vocês escalarem o melhor time possível, talvez aí levarem uma premiação aqui no canal, ou talvez aquele celular do GB, por que não? Então se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e já deixa o like no vídeo para que o YouTube recomende mais vezes. E aí galera, beleza? Como vocês ouviram e me viram falar, o Squad Beta, né, o FF Squad, ele tá com muita novidade. Então já se liga aqui o que eu vou fazer. Como vocês podem ver, a gente tá no meu time, Jones no FF. Segue a gente lá no Instagram porque tem muita novidade também com o Winterfell Squad. A gente tem três espaços aqui. Aqui a gente vai conferir o ranking geral, onde a gente vai ver o top 10, talvez a gente apareça ali na transmissão como eu apareci na última da LBFF 6, apareci ali na transmissão, falaram meu nome. É uma coisa muito incrível, muito legal. Se você quer que isso aconteça com você, segue todas as nossas dicas, tá bom? Não necessariamente você precisa escalar o mesmo time que eu, mas você pode acatar algumas sugestões e algumas dicas para poder escalar seu time e fazer o melhor possível, tá bom? Então aqui você vai ter suas ligas. Por exemplo, liga do GB, liga aqui do canal, que você vai poder conseguir algumas premiações. E para isso você precisa vir aqui em seus squads, porque aqui em seus squads você vai conseguir escalar o teu time. Gerenciando o squad, você vai ver aqui quais os times que vão estar jogando no primeiro dia, no caso na rodada 1, que vai ser no sábado. A gente tem aqui Liquid, tem Nexus Miners, B4, Vivo Cade, Cruzeiro e Nitrox, Real, Loud, Vasco, a gente tem a Zero Nation, o Fluxo e a Goda. Então, analisando todos esses times, pelo tamanho, se fosse para falar ali no geral, quem vem melhor, vem B4, VK, porque em questão de história vem muito bem ultimamente, mas é necessário analisar um pouco também os treinamentos, pensando que o jogo é diferente. Às vezes o time da VK pode estar muito bem no treinamento e ser o 12º colocado do sábado. Isso não significa nada. A gente tem que escalar pensando em jogadores que possam ou não possam ser titulares. Então, para começar, a gente vai escalar o nosso coach. Como vocês sabem, a gente começa com uma quantidade bem limitada de dinheiro, só que dessa vez a gente vem um pouco melhor do que na temporada passada, que a gente começava com 1.200 para escalar dois times, apesar de que a média de 600 para cada time também, a gente tem que fazer uma escalação justa, mas eu acredito que no início lá eram 900 para dois times, agora são 1.800 para três. A gente já tem um espaço melhor para escalar um jogador ou outro. Na última, a gente tinha necessariamente que escalar um jogador que era um pouco abaixo do nível, que tinha uma chance muito grande de não entrar. Dessa vez, a gente vai ter aí uma média de 600 por time, 6 jogadores, uma média de 100 por jogador, que é uma média boa. Não me recordo muito bem se no último split era uma média dessa, talvez até tenha sido, mas eu não sei se os preços de jogadores estavam justos. Dessa vez a gente tem novamente a história de que quem não jogou ainda custa 100, quem já jogou, se foi bem, custa um pouquinho mais, como é o caso do Butron, que jogou pelo time da SS no split, ou Broilo, que não jogava tanto, quando jogou não foi tão bem.
está custando 95, é um pouco menos que por 100 dinheiros aqui, a 100 Free Firetas. Vamos ver se tem um nome aqui, não tem, a gente vai chamar de dinheiros ou de Free Firetas eventualmente, tá bom? Então aqui a gente pode ver diversos jogadores. Eu vou dar algumas sugestões muito interessantes para vocês, principalmente desses jogadores que vêm da Série B, porque podem entregar muito por um preço muito bom. Mas para começar, como sempre, a gente vai começar com nossos coaches, tá? Técnicos, e a gente vai ver os preços dos nossos coaches. A gente começa aqui com o Blake, né? Black, que custa 87, é um dos mais baratos, time da Real, que pode muito bem. Agora no início, todos os times têm a mesma chance de ir muito bem, então ele pode ser uma opção para você. O DG custa 100, Dog Black 97, Freud 109, K9 113, Machado 128, atual campeão, né, da LBFF. Acho justo custar esse valor. O Cruzeiro vem com o Nabosny, que era treinador da Metagaming, está custando 91. O Ninja, que é treinador da God, está custando 100. Night7 100. O Souto, que vem com o time da Team custa 100. Stark 102 e Zarak 100. Aqui eu recomendo muito você que gosta de um time como o Fluxo, por exemplo, e tem o desejo de colocar o K9, colocar logo agora, porque a tendência é o preço dele aumentar. Só que uma ideia que é bom a gente passar é que no último split a gente tinha rodadas duplas e alguns jogadores jogavam 2 vezes no final de semana. Então, além do preço dele valorizar, ter a chance de valorizar ali no dia que você escalava o jogador, no outro dia ele também tem a chance de valorizar ou desvalorizar. Geralmente ele valorizava e isso era muito bom. Dessa vez todos os jogadores vão ter isso, então não necessariamente é um ponto que você tenha que analisar. Aqui eu vou escalar o K9 porque eu gosto muito do time do Fluxo. Para uma estreia pode vir muito bem, mas se eu ver que no final do meu time o meu preço não tiver muito agradável, eu vou ter que tirar o K9, porque é um gasto a mais no coach que eu posso investir num jogador de muita qualidade, como é o caso do Cias, do Boots. Como vocês podem ver, são jogadores bons, mas que custam muito dinheiro. Chinês aí, que é a nova contratação da B4, pode vir muito bem, só que a gente vai buscar jogadores baratos, principalmente agora no início, que tendem a valorizar, porque são jogadores que, no caso, vamos escalar aqui por time, vamos filtrar aqui o time deles, ordenar por times. Vamos lá. Começando com a B4, a gente tem o chinês que pode ser titular, Jubinha, que pode ser titular, Lapa não acredito que seja, Lobato pode ser titular e o Iago pode ser titular, lembrando que o Renan e o Lapa podem sim começar jogando no time da B4, tá bom? Eu não vou escalar ninguém a princípio do time da B4, pode ser que eu venha escalar. Aqui tá bem legal algumas informações sobre os jogadores, mas eu acredito que para agora não é viável colocar aqui um jogador do time da B4. Aqui para cima tem o time da 00 Nation, começa com 0, então na escala ali, né, acaba sendo um pouco antes do A. Então aqui tem algumas opções legais. O One Nine é uma opção legal, por mais que tenha sido rebaixado no último split. O time do Bond é uma opção de experiência, custando menos que 100, que é a nossa média por jogador. Mas a gente por enquanto não vai escalar, porque a gente tem que procurar bons jogadores para além desses. Então eu recomendo que vocês pesquisem bem, olhem bem todos os jogadores, como esses jogadores do time do Vasco. Se você decidir colocar o time do Vasco todinho, eu não estou te achando louco, porque eu acredito que é um time muito forte e que, se chegar a ser um bom time, encaixar bem para o primeiro dia, e você tiver todos esses jogadores, você pode muito bem só lembrar de escalar os jogadores principais. Talvez, se eu colocar aqui Render e Leno, eu vou estar fazendo uma boa escolha. Talvez seja aí a melhor opção de dupla. Talvez aqui o Easy e o Chuck também, eles podem entrar aqui no time, mas talvez essa seja sim a melhor dupla para você estar escalando. Lembrando que nesse split, agora nessa rodada de FF Squad, a gente tem uma novidade, que é a inserção de capitão. Como tem no Cartola de futebol, a gente tem o capitão agora do time, que no caso é o brabo da rodada, que é o jogador que vai pontuar o dobro. Então, se eu tiver o Render e ele pontuar
150, na verdade eu vou estar pontuando com ele 300 pontos. Isso é bem legal. Ele não pode ser o melhor jogador, o jogador mais caro no caso do seu time, talvez até por um controle ali de pontuações que a Garena fez, né? Mas é uma coisa legal que a gente está vendo. Nesse time do Cruzeiro, talvez o Rush seja um cara que venha para ser titular e custa 16 preparetas a menos do que a nossa média. Eu já estou com o K9 que custa 13 a mais, então colocar o Rush pode ser muito bom, porém o R7 talvez aqui no time do Cruzeiro seja a melhor opção para você que quer um jogador desse time, tá bom? Não vou dizer que um jogador ou outro, um time ou outro, é uma má opção, porque quando a LBFF começa, ela começa do zero. Então, independente de como o jogador ele vai começar a LBFF, como o time passou a LBFF 6, na LBFF 7 ela tende a, no caso, na LBFF 7 ele tende a melhorar, né? Porque todo mundo começa do zero, então não tem por que eu falar que um jogador ou outro ele vai mal ou bem. A gente só vai descobrir isso durante a rodada. O Nobru pode ser uma boa opção, mas eu não sei se ele vai estrear na última temporada. Ele não começou jogando, ele veio entrar no decorrer das quedas. O Cias é um jogador caro que vale a pena pelo preço, mas você vai ter que abrir mão lá na frente de um ou outro jogador, porque se são 6 times e 6 jogadores em 3 times, são 18 times, a gente tem 1.800, são 100 jogadores, são 100 friparetas por jogador, e gastar quase o preço de 2 jogadores só no Cias, talvez não valha a pena. Depois eu vou fazer uma pesquisa aqui para a gente filtrar quais os jogadores mais baratos, provavelmente tem um jogador de 40 que vai ser o mais barato, e a gente vai estar descobrindo isso já, beleza? Então, já vamos voltar aqui e procurar um jogador de qualidade. Marreta é um bom jogador. Os jogadores da God, como eu falei para vocês, jogadores que vêm de Série B, são boas opções. O time da God tem 5 jogadores aqui. Talvez o Rigby esteja aqui nesse preço porque já jogou o FF Squad, já esteve presente no FF Squad e já esteve presente no sistema de valorizações e desvalorizações. Por isso, a questão do preço, tá? Olhando aqui, a gente tem mais um jogador da Loud, que é o Will, todos eles acima dos 100 dinheiros aqui. A gente tinha o Brabox e o Will no início da outra temporada, custando um pouco menos, mas dessa vez não deu para eles, tá? Broilo Field, o Trem, Peusado e Henrique, além do Nativa, né? Formam o time da Netshoes, né? Que vem com Rick na atividade, custando mais que 100, só que desses aqui, provavelmente Nativa, Rick, Field e Broilo vão estrear. Field e Broilo custando um pouco menos do que 100, podem valer a pena. Os demais valem sim a pena, mas custam muito, e isso pode ser um fator prejudicial para a equipe, tá? Aqui a gente tem o Romeu, que também ajudou muita gente no último split. Analisando tudo isso aqui, pode valer a pena colocar aqui um jogador que custa um preço básico. Talvez aí o Ed seja uma opção. O João não sei se joga, vamos ficar de olho, mas eu não arrisco colocar ainda um jogador que eu não tenho tanta certeza se vai jogar ou não. Então é bom a gente analisar cada peça de nossa possível equipe, tá? A gente ainda tem o Salles aqui no time da Nitrox, tem alguns jogadores de qualidade, mas eu não vou estar colocando ainda, eu vou colocar talvez depois do tempo. Temos VM7, Triplo X, Tatu, Japa XL e Antunes no time da Real. Talvez o Antunes seja uma boa opção, tá? Para você que queira aí um jogador de qualidade, o Antunes é um bom jogador e pode vir bem nesse final de semana. O Boris é estreante, o Guti, o MTS, que é o atual MVP da LBFF, Pedro RS e Phoenix, fecham aí esse time da Team Liquid. Talvez o Pedro RS comece no banco, talvez o Boss, eu ainda não sei, a gente tem que ver isso. Então é um fato a se considerar. Talvez se eu colocar aqui o Boys e a gente ficar aí esperando um pouco, acompanhando nossa rede social lá no Instagram, a gente vai ter informações mais claras
E vamos estar sempre atualizando o nosso time. Se a gente tiver uma informação, por exemplo, que o Boys não vai começar jogando, a gente vai estar colocando um outro jogador no lugar dele, tá certo? Mas, por enquanto, ele está no nosso time. Temos aqui Dead God, custando um pouquinho mais que 100 também, mas vamos lembrar que a gente precisa considerar o nosso fator financeiro, que é o que vai mais pesar no nosso game, tá? Então todos os jogadores eles estão custando não muito acima de 100, mas são poucos os que custam muito baixo. Vamos filtrar aqui, como eu posso colocar aqui por preço do menor para o maior. A gente vai fazer dessa maneira e pesquisar para ver se a gente consegue achar os jogadores mais baratos aqui, tá certo? Preço menor para o maior. Peusada é o jogador mais barato, tá? Não sei se joga, acredito que não. Nobru aqui é o jogador mais barato do fluxo, lembrando que os jogadores não pontuam, sendo banco. Alguns jogadores vêm como apostas, talvez se eu colocar aqui o Rigby ou o João, eles têm a chance de jogar e eu vou ter um espaço de investimento maior para um jogador que eu creio que possa ser um diferencial em minha equipe. Vou dar como exemplo, mas isso pode vir a mudar, talvez ali no Instagram, por isso que eu sugiro que vocês procurem, porque eu posso colocar aqui, por exemplo, o Rigby e ter a confirmação de que ele não vai jogar. Então, tendo em vista isso, eu posso, por exemplo, substituir esse jogador por um outro, e eu posso, por exemplo, já que eu estou abrindo mão de uma parte financeira aqui, colocar talvez um jogador mais caro como na atividade. Então, é o que a gente vai fazer. Vamos procurar um jogador um pouquinho mais caro que a gente queira investir, tá? Isso pode ser muito legal para a gente, mas com a ressalva de que no Instagram a gente vai atualizar esse time. Então, pode né, ser que ele não entre no nosso time final. O FAC é uma boa opção, tá? O Modesto e o General sempre são boas opções também. O FAC aqui, como é um jogador do fluxo, pode vir muito bem, combinando aqui com o nosso time, tendo como nosso coach o K9. Então isso é muito legal. O Will não tem a fotinha do Will aqui, mas é uma boa opção, bem como já para BKR e todos os outros jogadores que aqui estão. O usado seria uma opção um pouco mais cara e não cobriria o valor do rig. Por isso que eu falo que a gente tem que investir um pouco mais, só que ao mesmo tempo considerando que a gente tem um jogador de 43. Então não posso vir aqui e colocar o jogador mais caro do jogo, porque um jogador só de 43 não vai cobrir o nosso investimento. Então, se eu colocar aqui uma atividade, eu vou estar colocando um jogador de muita qualidade, muito bom, que vai vir como aposta para o nosso time. Por que não? Porque o time da Netshoes Miners ele não veio tão bem como ele podia vir no último split. Então eu vou estar colocando na atividade que é um grande jogador e com certeza vai vir como titular. E irei salvar aqui. Escolha o brabo do seu squad. Vou escolher o brabo do meu squad. O Render, que foi o último MVP da Série B, vai ser o melhor jogador para mim. O Natividade não pode porque ele é o jogador mais caro, como eu falei. Ele não entra no nosso radar para o nosso bravo do time. Beleza? Salvei aqui meu primeiro time, que fecha com o K9, Render, Leno, Boss, Rigby, com a ressalva de que ele pode mudar, por isso que eu peço que você nos acompanhe lá no Instagram e na atividade. Vou gerenciar o squad novamente e ver aqui quais os times que vão jogar, tá? O grupo B sai, o grupo C entra, a gente tem o Corinthians, a Meta, a Tropa, o Magic Squad, Los Grandes e Liberty. Vamos escolher novamente nosso coach, em primeiro lugar, técnicos, e olhar aqui, ordenando por preço, qual o jogador que a gente vai colocar para ser, né, o coach que vai ser nosso comandante. Talvez aqui o Luking seja uma opção legal, engraçada e boa, tá? Com o time da Magic. Olhando aqui um pouco mais para baixo, temos o Stark, que é um treinador gigante, com a VK, que é um time gigante que vem muito bem. Talvez seja a nossa opção melhor aí para o segundo dia do final de semana. E começando com nossos pro players, já vendo aqui quais os jogadores mais baratos do final de semana. A gente tem novamente jogadores do time da Netshoes Miners. Spill, que pode ser um jogador que joga ou não, quem sabe. Rafa X, João, Gelo
Peckzinho, Rush, Cebolinha, que para mim é um jogador que vale a pena a gente estar colocando. Talvez seja um jogador que entre como titular. É uma coisa que a gente também vai estar pesquisando, estudando muito no decorrer da semana, em todas as semanas da LBFF. Então acompanhe a gente vai estudar também durante os jogos, durante as transmissões, para saber se eles vão ou não estar realmente jogando. Tem Band no Corinthians, Biel na tropa, o Boys aqui novamente, que a gente não tem a informação se joga ou não, vamos pesquisar isso também. O Drizzy, que é uma boa opção, né? Eu chamo de Drizzy aqui porque não tem um I, mas é Drizzy, né? O Bueno, Guacha, Hype e diversos jogadores que agora vão custar 100, porque são jogadores que nunca participaram do FF Squad, tá? Mandela na tropa, Pedro RS, que pra mim ou joga ele ou joga o Boys, Preguiça, Renan, Souza, o Davi aqui, que é uma boa opção também para quem está aí começando, né, no FF Squad. O Davi pode ser uma boa opção, estreante a gente vai estar colocando ele, mas com a ressalva de estar sempre atualizando nosso time lá no Instagram, tá bom? Godkill é a nova opção aqui do Magic Squad, que a gente até pensou que fosse continuar, mas não continuou jogando pelo time do Fluxo, tá? Aqui temos o Moreira, diversos jogadores que já custam um pouco mais, e para isso a gente vai tentar economizar colocando jogadores que custem no máximo 120. Uma excelente opção que eu acho que vai entrar aí como titular vai ser o Mengode, o R7 também, mas eu vou estar colocando aqui apenas um deles, talvez o Mengode como uma boa aposta pode entrar no nosso time, e a gente voltar aqui para jogadores mais baratos para poder equilibrar as nossas contas, tá? Então vamos novamente naquela estratégia de colocar um jogador muito barato para poder equilibrar nossas contas. Eu gostaria de colocar um jogador que realmente tem a chance de entrar. Talvez o João possa entrar no time da Metrópole, não sei como vão vir ainda, por isso que eu peço que acompanhe no Instagram, porque no Instagram a gente tem sempre diversas novidades, tá? Mas vou colocar aqui vamos olhar, o Rush pode ser uma boa opção no time do Cruzeiro, tá? Para a gente poder equilibrar nossas contas. Broilofield podem sim entrar no final de semana que vem, então um deles é uma boa opção. Jogadores estreantes também são bons, são boas apostas, então todos esses aqui são boas opções também, mas a gente vai ficar aqui talvez com o jogador Pedro RS, com a ressalva também, como eu já disse, que está analisando se quem vai jogar é ele ou o Boys, para poder estar substituindo um ou outro no nosso time, certo? Vou salvar aqui a equipe e escolher o Cebolinha como o nosso capitão. Talvez a gente ainda mude isso, tem diversas opções boas, e eu acredito que é bom a gente estar sempre escalando no nosso time, ponderando os nossos jogadores para ver quem realmente merece a vaga de nosso capitão e quem não merece porque está ali completando o time, tá? A gente sabe que todos os jogadores são de qualidade, mas tem a chance de um ou outro sair para um outro jogador entrar, e a gente não quer isso com o nosso capitão. Dessa vez, fugindo um pouco do que a gente veio fazendo nos outros times, eu vou escalar o Altman por questão de financeira mesmo. Técnicos tendem a valorizar de forma parecida, tá? Como eles vão jogar 2 vezes durante o final de semana, se escalar algum outro jogador, ele não vai provavelmente aumentar o seu valor muito mais do que o Altman, então vou estar colocando ele e vou investir nos meus pro players. Para eu começar, talvez um bom jogador aqui que eu possa ordenar do preço menor para o maior, claro. Talvez quem quer arriscar pode colocar o Riggs novamente, mas eu não vou fazer isso porque eu quero um espaço para colocar jogadores que eu realmente acho que vão jogar de certeza ali, que vão fazer diferença. O Render é um deles, para mim o melhor jogador desse que a gente tem. Custando 100, seria muita aposta colocar jogadores que vieram da Série B com muita força, com muita convicção, porque esses times são testados, eles são revistos, mas eu acredito que o time do Vasco e o time da Liberty, bem como o time da God, vem muito bem, então
é um pouco questão de segurança ali. Você pode colocar um jogador desse time que, se ele jogar, claro, ele não vai te deixar na mão. Por isso que eu já coloquei jogadores como Render Easy e Marreta, porque são jogadores que passaram muita confiança na última Série B, tá bom? Analisando os demais jogadores aqui que custam 100, temos diversas opções, tá? Boas opções, mas que a gente não tem certeza se vão ser titulares. O Cauê eu acredito que seja sim titular na meta, até pela experiência que tem o MPR. Como saiu no vídeo da Los Grandes, não tenho tanta certeza se vai ser titular, mas acredito que sim, tá? A gente escala o Mengode e vê aqui quanto dinheiro a gente tem para o nosso último jogador, justamente 100 frifaretas. Vamos olhar quem de 100 frifaretas a gente pode escalar, considerando que por esse preço a gente tem diversos jogadores. O Leno é uma ótima opção e eu vou fazer aquilo que eu falei que seria um pouco arriscado, porque se o time for mal a gente vai muito mal, mas se o time for bem a gente estoura, e eu acredito que o Vasco não é um time para estrear mal, então vou estar assim com 3 jogadores de muita qualidade, que é o Render, o Easy e o Leno, e vou novamente escalar o Render como nosso capitão, tá? E a gente fecha aqui nossos 3 times, gastando absolutamente todo o dinheiro que a gente tinha. Lembrando que diversas alterações podem ser feitas, a gente pode mudar muita coisa, como por exemplo, para economizar, só em questão de mostrar aqui para vocês, posso tirar o Stark, posso tirar o Rush e o Pedro, para eu colocar técnicos mais baratos. O Altman está aqui de novo, a gente tem jogadores que podem agregar também financeiramente e que a gente pode utilizar isso como vantagem para escalar um jogador que tem a chance de ser o melhor do dia. Então o vídeo vai ficando longo, eu posso mostrar isso talvez num próximo vídeo para vocês, mas há sim a chance da gente mesclar nos jogadores, colocar um jogador que tem a chance talvez de entrar, ou então não tem, é só questão de pesquisar mesmo bastante, olhar aqui mesmo o time da tropa, ver, pô, o Spill pode jogar aqui? Spill, Biel, Mandela, Preguiça, Moreira, Killed, que é uma ótima opção também, só que custando um pouquinho mais. Então, talvez Killed e Moreira joguem com outros 2 jogadores desses aqui. Então, basta olhar um pouco dos treinos. Eu vou colocar o Spill, por exemplo, aqui, para dar como exemplo para vocês uma outra opção, que seria escalar um jogador com 154 Free Fireitas, que é uma margem muito boa para a gente deixar o nosso time ainda mais forte. Então, vamos colocar aqui com todos os times, custando bastante, porque a gente quer de no máximo 154. Então vamos olhar aqui tudo que a gente tem nessa faixa de preço e pesquisar do maior para o menor. Isso existe já para a gente poder fazer uma pesquisa um pouco mais avançada, tá? Então, os jogadores com maior preço, custando 154, é o Boot da Team Liquid, que é uma ótima opção para a gente que quer escalar um jogador de qualidade. O Vitinho XP, que é a nova contratação do Corinthians, pode ser sim escalado. O FON é legal. Então, dentre esses aqui, você pode escolher qualquer um, fazendo o time que eu fiz aqui agora, tá? Lembrando que o Spill pode não jogar, mas isso é necessário para a gente saber. Uma análise muito grande, que é em questão de estudar, ver lives. Então, quando a gente tiver feito isso, pode ter certeza que vai sair lá no nosso Instagram todas as atualizações, tá? Então vou colocar aqui para fechar o nosso time o Vitinho XP, que eu acho que é um grande jogador que pode agregar muito no time do Corinthians, e fazer dupla com o Mengode, que é uma coisa que é bem legal, fazer dupla de jogador, porque quando você torce para o Corinthians ali, você está torcendo para seus 2 jogadores, isso pode ser muito interessante. Lembrando que o Mengode está em 2 times da gente, mas tem sim a chance de não jogar, por isso que eu recomendo que você siga a gente lá no Instagram, tá certo? O vídeo vai ficando por aqui, tá? Vou deixar o Cebolinha como nosso capitão para fechar aqui. Então, o vídeo é esse, aqui é um do Snow. E qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários, beleza? Valeu e fui!